Adolescentes da Bíblia é a revista que nós estudaremos no terceiro trimestre de 2021, classe de adolescentes. E a primeira aula, sacrificado? Esse é o tema da nossa lição 1 nesse trimestre. O texto de destaque está em Gênesis 22:2. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Nesta lição veremos o quanto a fé e a obediência são essenciais para a vida cristã e o quanto podemos ser provados em nossa fé. Isaque, sendo apenas um adolescente, o filho da promessa do velho Abraão, foi pedido em sacrifício a Deus. Por que será que Deus pediu Isaque em sacrifício? Por que será? Responde aí para nós nos comentários. Por que Deus pede Isaque em sacrifício? Se Deus não aceita sacrifícios humanos, por que Deus pediu? Responde aí para nós nos nossos comentários, tá certo? Atualmente o sentido de provação tem sido tirado do seu verdadeiro significado, pois muitos acreditam que servir a Deus é entrar para um clube de lazer onde dá tudo absolutamente certo, sem chance para qualquer tipo de desconforto ou adversidade. O mundo perfeito, né? Mas aprenderemos nesta lição, com a palavra de Deus, que a nossa fé é testada, provada para ser aprovada. A nossa aprovação divina não vem para nos destruir. Não, pelo contrário, ela é produtiva, pois nos leva a níveis de intimidade com Deus que sem as provas jamais alcançaríamos. A prova produz maturidade espiritual. Vamos ver aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Ou seja, a prova da nossa fé não é inútil, não é à toa, não, ela tem um motivo, ela tem um trabalho a cumprir na nossa vida. Ela produz a paciência ou a perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eu acho fantástico isso aqui. Tenha a paciência a sua obra perfeita. Ou seja, a aprovação só termina quando aquele trabalhar de Deus na nossa vida está completo. Do contrário, não adianta. Eu escutei uma vez, eu guardei isso para mim. Quando Deus está nos testando, nos provando, a gente pode espernear, a gente pode achar ruim, pode vir um anjo do céu, alguém pode profetizar, não adianta. Nós só saímos dela quando todo o processo estiver concluído. Meu Deus do céu, é como a escola, é como a escola. A única opção que você tem de sair de uma fase para outra é passando por aquela fase. Então, a única maneira de chegar ao segundo ano é passando pelo primeiro, de chegar ao terceiro ano é passando pelo segundo. Não tem outro jeito. Não tem como pular etapas. Você tem que passar de um jeito ou de outro, tem que passar. É assim que funciona. A promessa de ter um filho. Abraão já era velho quando recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Como se não bastasse, Sara era estéril, né? E também avançada em idade. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Ana era estéril. Estou esquecendo de alguém aqui. Sara, mulher de Abraão, Rebeca e qual que é a outra aqui? Tem uma terceira aí, lembra para mim. Porém, o Senhor fez uma promessa ao seu servo, e mesmo que Sara desacreditasse, né, ele fez essa promessa de que Sara teria um filho. E ele cumpriu. A Bíblia diz que Sara era avançada em idade. E o que me chama a atenção é que em Romanos 4 diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não foi incrédulo, não. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Versículo 20 do capítulo 4. E o versículo 21,
capítulo 4, versículo 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Então, Abraão creu em Deus. O menino nasceu e recebeu o nome de Isaque, tá? Que trouxe alegria para Sara, não é? Que trouxe alegria para aquela casa, né? O fato de não ter um filho era algo completamente desajustado para uma mulher, vergonhoso para uma mulher. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, aquele que pode cumprir todas as suas promessas, fez esta promessa. Interessante que ele não disse apenas que Abraão seria pai de um filho, mas de multidões, não é? Isaac é o filho do riso, da alegria, é o tempo de rir. Há o tempo de chorar, não há? Mas também há o tempo de rir. O tempo de rir também chega na nossa vida. Isaac é a manifestação visível da promessa. Abraão creu contra a esperança, porque naturalmente nem ele nem sua mulher eram capazes de gerar um filho. Mas ele teve uma atitude de fé, dar glórias a Deus. Nós fazemos parte dessa promessa. Foi por isso que o Senhor disse a ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Você será pai de nações. Nós fazemos parte desta promessa, porque pela fé todos nós somos filhos de Abraão. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 3 e versículo 7. Diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós fazemos parte dessa promessa. A Abraão foi prometido um filho, a nós foi prometido o filho. Em Isaque todos nos tornamos filhos de Abraão. Em Cristo, pela fé, todos nos tornamos filhos de Deus. Isso é extraordinário, meu Deus do céu, coisa linda. Mas, e aí? Esse menino, ele foi pedido em sacrifício. Esse menino foi pedido em sacrifício, não é? Será que Deus estava brincando com Abraão? Chega um momento dessa história em que o Senhor pede algo inesperado a Abraão. Isaque era o filho tão aguardado, querido, amado, e agora estava sendo pedido em sacrifício pelo próprio Deus. Um pouco complicado de entender, não é verdade? Como Deus faz a promessa de dar um filho e depois ele mesmo pede esse filho para ser morto em sacrifício? Mas Deus sabe o que faz e Deus sabe o que pede. Ele pede isso aqui. E aí eu pergunto a você de novo: por que é que Deus pede que Abraão sacrifique Isaque? Por que que Deus pede Isaque? Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Para conhecer e demonstrar quem ele amava mais, ele pede o filho tão desejado em sacrifício, contraditório. Em Gênesis 22:1, diz que Deus tentou Abraão. Tiago 1:13 diz que Deus a ninguém tenta. Agora, tentar aqui significa examinar, testar, colocar à prova, experimentar. A tentação de Deus é chamada, na realidade, de provação. Ela vem para provar a nossa fé, experimentar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Ou seja, para nos tornar mais firmes na fé, para nos manter de pé. Agora, a tentação do diabo vem para nos derrubar. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ora e nos ensina a orar, dizendo: não nos deixes cair em tentação. Entende a diferença? A tentação maligna vem para nos derrubar. A provação divina vem para nos fortalecer, vem para nos firmar, vem para nos colocar e nos manter de pé. Deus não nos experimenta além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Junto com a prova, ele também dá o escape. Às vezes, em meio à prova, a gente fica olhando tanto a provação
E a gente não percebe que tem sempre um escape de Deus em meio à provação. Enquanto a provação não passa, há sempre um suspiro de Deus, há sempre um alívio de Deus, porque o interesse de Deus não é nos matar, não é nos ferir, não é nos destruir, não. É possível ser aprovado no Enem, por exemplo, sem fazer a prova? Não é. Como é que você é aprovado no Enem, num vestibular, num vestibulinho, num concurso, sem fazer a prova? É possível? Não. Então pronto. Então, para ser aprovado por Deus, precisa passar pela prova. Ponto. E por muitas provas. Por isso que Tiago diz, fiquem alegres quando vocês passarem por diversas provas, não é uma só. Às vezes nós estamos passando por uma, aí daqui a pouco vem outra, e às vezes vem o combo, né? Às vezes vem o combo de prova na vida da gente. Pá, vem tudo de uma vez. É assim que funciona. Para que a nossa fé seja aprovada, ela precisa ser... Para que a nossa fé seja aprovada, ela precisa ser provada. Tem um texto aqui em 1 Pedro que eu acho extraordinário. 1 Pedro 1:7. Mas leia o capítulo todo, mas a partir do 7 diz assim, ó, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim, o objetivo, o propósito da vossa fé, a salvação da vossa alma. No final de tudo isso, o propósito de passarmos por lutas e por provações é permanecermos firmes, aleluia, é nos mantermos fiéis para alcançarmos a salvação de nossa alma, já conquistada por Cristo na cruz. Amém? Então nós precisamos continuar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É preciso perseverar. E para aprendermos a perseverar, a aula de Deus, a escola de Deus, são as provações, os experimentos. Obediente, ele não questionou. Abraão se levantou de manhã com seu filho Isaque, juntamente com alguns servos, tomaram os jumentos, todos ali preparados para aquela viagem, e os itens para o holocausto. E foi em direção ao lugar onde Deus, não é? Ele tinha, estava lhe direcionando. Vale lembrar uma pergunta aqui para responder nos comentários. Qual o nome do monte aonde Abraão teve esta experiência com Deus? Qual o nome do monte? Será que foi Monte Moriá? Você tem certeza? Você tem certeza? Dá uma olhada no texto aí e responde aí nos comentários. Abraão, não há nenhum relato bíblico de conversa de Abraão nessa trajetória. Ele sai de casa, ele para no meio do caminho, num certo lugar, num certo ponto, diz aos servos, fiquem aqui, eu e o menino iremos adorar e voltaremos. Ponto. Depois, lá no monte, ele tem aquela conversa rápida com Isaque. Isaque pergunta para ele, escuta, está aqui o fogo, o cutelo e o cordeiro, Deus proverá. Então, esta com certeza não foi uma experiência tranquila para Abraão. Com certeza foi uma experiência delicada, complicada, muito sensível aqui para Abraão. Mas nas palavras de Abraão, ele demonstra a sua fé em Deus. Ele demonstra que a sua confiança estava em Deus. Provavelmente, emocionalmente, ele estava abalado, mas espiritualmente ele estava firme, espiritualmente ele estava crendo no milagre de Deus. Por isso que ele diz, iremos e voltaremos. Isso é demonstração de fé. Essa atual geração é marcada por muitos questionamentos, influenciada por tudo ser instantâneo, à base do fast food, falta-lhes paciência para entender os planos de Deus.
Isaac, através de seu pai, viveu uma grande experiência com Deus. Abraão não sabia exatamente o que aconteceria, Isaac muito menos, mas decidiu confiar. O segredo é confiar, o segredo é descansar. É isso aí. O que nós aprendemos? É preciso confiar no Senhor mesmo quando tudo está dando errado. No final nós entenderemos o plano completo que o Senhor tem para nós. Se você perguntar a um artista que está pintando um quadro, o que ele está fazendo no início da pintura, você nunca vai entender. E ele também não vai conseguir te explicar. Você vai olhar aquela obra no início, você vai falar assim, o que ele está pintando? Mas é preciso confiar na habilidade do artista. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus quando a gente compreende tudo, quando tudo está às claras. Isso não é confiança. Não precisa ser crente para ter essa confiança. Isso aí qualquer pessoa que sai de casa e as coisas estão dando certo e tem dinheiro entrando e está tudo bem com os relacionamentos, com o trabalho, com os sonhos. Meu Deus do céu, precisa confiar em Deus? A confiança em Deus é demonstrada quando tudo está dando errado, quando tudo parece perdido, quando tudo foge ao nosso controle. É nessa hora que nós precisamos mostrar a nossa confiança em Deus. É preciso confiar no Senhor. Confiar quando a gente não entende, quando a gente não compreende. No final nós entenderemos o plano completo que Ele tem para nós. A obediência dos filhos aos pais é a obediência ao próprio Deus. Filhos que obedecem aos pais estão obedecendo a Deus. Filhos que desobedecem aos pais estão desobedecendo a Deus. Isaac representa Cristo que seria sacrificado como prova do amor de Deus por nós, sem reclamar nem questionar. Aquele que, quando era injuriado, não injuriava. Deus mostra nos seus filhos os seus propósitos eternos. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, através de Cristo, nós conhecemos o amor de Deus. E eu aproveito aqui o gancho da outra aula, a gente falou sobre obediência. João 14:21, Jesus diz assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O amor de Deus é demonstrado a nós através de Cristo. O nosso amor a Deus é demonstrado através da obediência à sua palavra e aos seus mandamentos. Por isso que Jesus disse assim, por que me chamais Senhor e não cumpris o que eu vos mando? A gente tem essa polêmica aí, né? Pode chamar Jesus de você ou tem que chamar ele de Senhor? Claro que assembleanamente falando, chame de Senhor. Tenha cuidado, principalmente na igreja, na hora de pregar, na hora de cantar o louvor. Cuidado, porque nós somos uma igreja bem tradicional, com pessoas um pouco mais antigas, e nós viemos de um tempo, a nossa cultura tem toda essa questão de ter um respeito nas palavras, no jeito de se apresentar diante do Senhor. Não se fala com autoridade de qualquer maneira. Então é Senhor. Mas Jesus está mostrando que o importante não é como você verbaliza, é como de fato você se relaciona comigo. Então verbalizar uma palavra vazia, me chamar de Senhor, mas não cumprir a minha palavra, não representa nada. É preciso cumprir a palavra, porque ao cumprir a palavra de Deus, nós estamos demonstrando que nós o amamos. Né? Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A plena confiança é recompensada. Quando Abraão levantou a sua mão e o cutelo, isto é, uma espécie de faca para imolar seu próprio filho, provavelmente é uma pedra pontiaguda, provavelmente, né? O metal não tinha sido desenvolvido ainda nessa época aqui. Ouvi um brado dos céus que dizia, Abraão, Abraão, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Entende? Então Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria Abraão. Era Abraão que Deus queria. Deus queria que Abraão mostrasse para ele mesmo aonde é que estava o coração dele. E Deus permite essa situação também para que nós possamos, através dessa situação, olhar como um espelho para nós mesmos.
onde está o nosso coração? Quem está no trono do nosso coração? São as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? Imagino que Abraão tenha desamarrado rapidamente seu filho, o abraçado bem forte e depois ambos louvaram a Deus. Abraão não negou em nenhum momento seu único filho, pois o patriarca tinha convicção das promessas de Deus e essa atitude dele foi honrada. Ele levantou os olhos e viu um cordeiro e ofereceu-o no lugar de seu filho. As promessas na vida de Abraão foram mais uma vez renovadas e confirmadas. Nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Aqueles que confiam nele, Ele é fiel. Abraão creu na promessa, pois Deus, ao lhe prometer o filho, disse que faria dele uma grande nação. Portanto, ele entendeu que Deus o estava provando para fortalecer sua fé, não para brincar com a sua fé. Talvez seja essa a maior lição que a gente aprenda aqui. Provação traz maturidade à nossa fé. Maturidade à nossa fé. Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha que coisa extraordinária. Deus era poderoso para levantar Isaque das cinzas, se fosse necessário. Por quê? Porque Abraão estava debaixo de uma promessa de Deus. E Deus não erra as suas promessas. Deus não descumpre as suas promessas. Deus não volta atrás em suas palavras. Ele sabia que voltaria como filho. Ele cria nisso perfeitamente. O que a gente aprende? Que a confiança no Senhor deve ser manifestada nos momentos mais difíceis das nossas vidas. A maneira que Deus usa para nos ensinar a confiar nele é nos levando ao limite da fé, onde só temos uma alternativa sábia e inteligente. Anota aí. Confiar, confiar, confiar. Amém? Essa foi a nossa videoaula da classe de adolescentes no início desse terceiro trimestre de 2021. Espero que tenha lhe ajudado. Um forte abraço, fiquem com Deus. Te espero na próxima semana. Assista, inscreva-se, compartilhe, mande o link para os seus alunos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A gente se vê na próxima semana. Deus abençoe.